O capítulo 8 é sobre o trabalho criador. Os tópicos importantes desse capítulo, destacados aqui, são 5. O primeiro é sobre a importância da escrita como uma ferramenta da realização e clarificação do pensamento. A prática da escrita é vista como um exercício contínuo que fortalece e aprimora a mente, além de ser um meio para aperfeiçoar a capacidade de expressar ideias de uma forma eficaz. O papel, como segundo ponto, o papel da crítica e da publicação na evolução do escritor, ele expõe que, ao colocar a sua obra para o público, pode ser que ele está falando em escrita, né, mas a obra como um todo. E, ao expor essa obra para o público, expõe, portanto, a crítica, e essa crítica serve como elemento para o desenvolvimento do escritor, do produtor do conteúdo. Né? Através da publicação, o autor entra em contato com o público e, com isso, há uma obrigação constante de aperfeiçoamento a partir do feedback da resposta do público. E isso estimula ao autor a ter uma recepção das críticas, conviver com isso e avaliar a recepção do seu trabalho, seja através de elogios ou através de críticas mais intensas, né? E aí, ao expor esse trabalho, ao publicar o trabalho, promove-se o ciclo do progresso contínuo na qualidade da produção, especificamente na qualidade da escrita, que é o que ele argumenta para a gente fazer, escrever. O terceiro ponto é sobre a relação entre o pensamento e a expressão do estilo. Cada um tem um estilo, cada autor produtor tem um estilo. Ele argumenta que o estilo de escrita, de produção de um indivíduo deve ser uma expressão verdadeira do seu pensamento e da sua personalidade. Buscar pelo estilo propriamente, ficar focando nisso é uma perda de tempo, porque simplesmente ele vai ser exposto com base na sua personalidade, no seu pensamento. E isso faz um estilo autêntico e simples, que é valorizado acima das técnicas artificiais que ornamentam de uma forma desnecessária o nosso conteúdo. O estilo deve emergir naturalmente da substância do que está sendo comunicado, refletindo a verdade, a individualidade do autor. A busca por o estilo revela-se como uma artificialidade, então não devemos buscar o estilo, apenas ele é revelado. O terceiro é sobre a necessidade de desapego pessoal e foco no trabalho criativo. Ele enfatiza a importância de se afastar de preocupações egoístas e do desejo por reconhecimento ao engajar-se em um trabalho. Né? Então, a sua produção, o fruto do seu trabalho, não deve ter esse fim último, que é o reconhecimento. O foco deve estar na busca pela verdade, na contribuição para o conhecimento, para a arte, em vez de procurar gratificação pessoal ou status. Esse desapego é visto como fundamental para a pureza da expressão criativa e para o alcance de uma obra genuína. Se você focar no público que vai te elogiar, isso vai produzir uma obra temporal ou produzir algo artificial não compatível com você. E o quinto ponto é sobre a virtude da perseverança e a conclusão do trabalho. Ele fala sobre a importância dessa perseverança, da paciência, da constância no processo criativo, a capacidade de continuar trabalhando diante dos desafios e de levar um projeto a termo, ou seja, até o final, começou, tem que terminar, é uma dificuldade, mas devemos enfrentá-la para não treinar o nosso cérebro a não conclusões. Então, refletir bem sobre se vai começar e, ao começar, finalizar. E, ao fazer, fazer bem. A conclusão do trabalho é vista não apenas como um fim em si, mas como a realização de um compromisso com a sua própria vocação e com o valor intrínseco que cada obra tem, né? Ao ter uma obra, o autor, ao produzir algo, no mínimo, ele demonstra foco, persistência, porque envolve suas dificuldades, seus desafios. O capítulo 8, portanto, que tem o título O Trabalho Criador de A Vida Intelectual, por Serti Langs, enfoca a essencialidade do trabalho criativo na vida do intelectual, ou seja, tem que produzir algo, escrevendo é como ele diz que deve produzir, mas recursos digitais aqui eu vejo como um vídeo, uma oportunidade de estruturar um conhecimento adquirido na sua vida de estudo. Esse capítulo aborda os diversos aspectos e etapas do trabalho intelectual, desde a concepção inicial até a execução da publicação de um trabalho, para finalizar. Serti Langs enfatiza a necessidade de uma dedicação profunda, contínua a esse trabalho intelectual, argumentando que este não é meramente um ofício solto, mas uma vocação que exige um compromisso total do indivíduo. Então devemos estar comprometidos com esse desenvolvimento intelectual e com a produção. O autor, nesse capítulo, ele começa até destacando a necessidade de escrever para estruturar esse conhecimento. E escrever, para ele, como um meio de clarificar os pensamentos e sustentar a atenção por muito tempo, a fim de estimular
a pesquisa e formar o estilo que é natural, ele vai aparecendo. A escrita é vista não apenas como uma ferramenta para comunicar ideias, mas também como um processo de autodescoberta, de aprimoramento intelectual. Certilangues incentiva a publicação de trabalhos quando se está pronto, sublinhando que o feedback com o público e a recepção dessas críticas são fundamentais para o nosso crescimento. Então, finalize, não apenas finalize, publique e obtenha feedback do público e utilize o feedback para o aprimoramento. Além disso, Certilangues discute a importância de manter a verdade, a individualidade, a simplicidade do estilo na escrita, argumentando que um estilo verdadeiro reflete a essência do pensamento e mantém-se em contato íntimo com as coisas para o qual foi dedicado tempo de produção. O estilo, portanto, não deve ser forçado ou artificial, como já citei, mas sim emergir naturalmente do processo do pensamento autêntico. O autor também aborda o fator da constância, paciência e perseverança no trabalho criativo, enfatizando que o trabalho intelectual exige, mais uma vez, esforço contínuo e uma dedicação inabalável. O sucesso, segundo Certilangues, não é um resultado do talento propriamente ou de uma inspiração momentânea, mas sim de um trabalho árduo, persistente, no longo prazo, que gera sucesso de uma forma secundária, quase. Por fim, Certilangues ressalta a importância de não exceder as próprias capacidades. Ele nos aconselha a empreender trabalhos desde que, antes de começar esses trabalhos, possamos ter uma reflexão se eles estão alinhados com as nossas forças e com as nossas habilidades. Se a resposta for sim, se aquele trabalho que você está pensando em fazer reúne, pode resultar das forças e habilidades que você tem, aí você executa. Caso a resposta seja não, não reúne, então nem começa. Ele adverte contra o perigo do orgulho, né, de pensar que sabe, da presunção, que pode levar a falhas e frustrações nas produções de conhecimento. Em resumo, o capítulo 8 de A Vida Intelectual é um chamado para ação, para escrita, para produção com base nessa vida de estudo. Ele oferece orientações práticas, citadas aqui, e orientações filosóficas sobre como abordar o processo criativo com seriedade, humildade e determinação. O autor enfatiza que o trabalho intelectual é uma vocação que requer não apenas habilidades e conhecimentos, mas também uma dedicação profunda ao aprimoramento pessoal e à busca pelo que é certo, pelo que é belo, bem e